Boa tarde, meus queridos alunos aqui do YouTube e das minhas salas de aula aqui do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem alguns alunos aí que se inscreveram no canal, compartilham os meus vídeos, né? Dá um likezinho aí e faz seus comentários. Eu sei que tem muitos alunos que fazem isso. Se vocês puderem, possam fazer. Por favor, né? Beleza? Então me chamo Rogério Silva, né? Do canal Amor pela Matemática. Prof. Rogério Silva. Mais um videozinho aqui sem a gente usar a lousa. Tá? Então hoje o tema do meu vídeo vai ser as principais fórmulas, né, de algumas figuras planas, a geometria plana, tá bom? Vamos aí? Mas depois eu vou passar, gente, muitos vídeos da lousa, viu? Eu vou começar uma sequência de shorts, vídeozinho curto, de 1 minuto, só bizu. O que é bizu? São técnicas de resolução de qualquer tipo de problema. Beleza? Ok, então vamos aí para o meu vídeo. Turma, é o seguinte. O que é que eu percebo da sala de aula? Porque eu sou um professor de sala de aula, né? E faço esses vídeos aqui que é para ajudar meus alunos, né, a entenderem melhor. Porque ficam mais familiarizados, né, quando eles pegam um canal que é do próprio professor, né? E quem se habitua, né, a assistir meus vídeos também vai ter eu como professor. E vai me dar exclusividade. Porque é o seguinte, se você tiver algum assunto, gente, de qualquer área da matemática, ensino fundamental ou médio, se você tiver um assunto que você não está dominando, você coloca nos comentários. Porque eu pego e vou fazer um vídeo daquele seu assunto que você não entende, que você não entendeu ainda, entendeu? Por isso que meus vídeos são assim, são direcionados para quem realmente quer aprender. Mas quando eu não tenho ninguém fazendo seus comentários, eu vou pegar um conteúdo que eu acho que vai ser legal para o canal, tá? Então vamos lá. Gente, vamos começar pelo quadrado, uma conversa, porque às vezes o aluno, ele consegue, né, memorizar muito mais através da conversa do que escrevendo no quadro, né? Porque o que é que acontece com o aluno? Infelizmente o aluno, ele não estuda em casa depois que chega da aula, né? Ele não abre o caderno. E no vídeo não, ele está ao vivo. Na hora que ele quiser saber sobre figuras planas, ele sabe que tem um vídeo do professor Rogério Silva que fala sobre isso. Ele ouve e grava, né? Memoriza. Então vamos aí. A primeira figura plana que eu gostaria de falar é o quadrado. Gente, o quadrado é um polígono, né? Um quadrilátero, né? Logicamente, de 4 lados. E cada cantozinho, cada vértice, que o quadrado, né, tem todos os lados iguais. Ó. E esses cantozinhos aqui, que formam os lados, né, que fecham, é chamado de vértice, né? Que é o encontro de duas semirretas, de 2 segmentos de reta, 2 segmentos, né? Então esse cantinho aqui, gente, tem um ângulo. E todos os ângulos do quadrado é 90 graus. 90 graus, certo? Então todos os lados são iguais. E qual é a fórmula? A fórmula é A simboliza área, igual L simboliza o lado, ao quadrado. Então se o quadrado, todos os lados são iguais, então eu vou chamar de L, certo? E A quer dizer área. Então a área, fórmula da área é A igual a L ao quadrado, beleza? Então, se você quiser saber a área de um quadrado que tem 5 centímetros de lado, porque nos problemas, gente, ele só vai dar um lado, você não precisa, aí os outros lados, é o mesmo, tá? Então você vai colocar, para saber o valor, 5 centímetros é o valor de um lado, todos os lados é 5 centímetros. Qual é a área dele, a superfície plana dele, desse quadrado, que tem essa dimensão? Aí você vai colocar A é igual a L, L é 5 ao quadrado. Aí você vai calcular potência, né? Como é que se calcula uma potência? Potência é um produto, né, de mesma base. Quer dizer, a base é 5 e o expoente é 2. Então, a potência é você repetir essa multiplicação da base, que é 5, 2 vezes, né? Porque lá em cima está dizendo 2. Então, 5 vezes 5, 25. Calculei a potência.
Então, a área desse quadrado é 25 centímetros ao quadrado. Então, você não pode esquecer de colocar na unidade de centímetro, colocar um 2 em cima, tá? Depois eu vou explicar o porquê que superfície a gente usa ao quadrado. Cubo, digamos assim, volume você usa a terceira potência. Porque é simples, gente, olha só. Na superfície plana, eu uso duas dimensões, né? Está em duas dimensões. Então, se eu multiplicar uma unidade com uma outra, como eu estou multiplicando o valor, vai ficar centímetro vezes centímetro, dá centímetros ao quadrado, né? Como no volume é três dimensões, comprimento, largura e altura, se eu multiplicar as unidades centímetro vezes centímetro, vai ficar centímetros ao cubo, né? Por isso que tem esses expoentes diferentes da superfície plana, né? O cálculo da área, diferente do cálculo do volume em termos da potência, né? Beleza, então aí é a fórmula da área do quadrado. Vamos agora à fórmula da área de um triângulo. Então é o seguinte, o triângulo, ele tem muitas fórmulas, muitas maneiras de se calcular a fórmula, né? Mas a mais tradicional é essa que eu vou falar. Então, um triângulo, você sabe que o triângulo ele se caracteriza quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, ele pode ser equilátero, todos os lados iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. E escaleno, todos os lados diferentes. Então, todos esses triângulos têm uma base, que é a parte de baixo, horizontal, e a altura, tá? Que vem do vértice lá em cima e coincide lá com o lado, né? Com a base. Então, se você quiser calcular a área de um triângulo, é só você usar essa fórmula. A de área é igual base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, isso aí é a fórmula do triângulo. Então, se você tem um triângulo que tem uma altura de 4 centímetros, né, uma base de 2 centímetros, você vai calcular a área assim. A área é igual a base 2 vezes a altura 4, dividido por 2. Então, 2 vezes 4, 8, dividido por 2, 4. Então, a área desse triângulo, que tem a altura 4 e a base 2 centímetros, né, é 4 centímetros ao quadrado. Então, você não pode esquecer nunca isso daí, porque você está constantemente usando essas áreas. E, infelizmente, gente, tem muitos alunos meus que eu estou em outro conteúdo e cai a área de um polígono desse aí, de uma área, de uma figura plana, né? Ele fica perdido, porque esqueceu. Muitos alunos esquecem, às vezes nem aprendem, não sei porquê. Eles acham tão difícil usar uma fórmula tão simples. Fórmula, gente, é para você substituir valores. Fórmula é para você substituir valores. Então, se a área de uma figura plana é igual a base vezes a altura dividido por 2, então eu vou olhar na figura quais são os dados, ou no problema. Se a base está dizendo que é 2 e a altura é 4, eu vou lá na fórmula e substituo o B, que simboliza a base, e H, que simboliza a altura. E eu divido por 2, multiplico um pelo outro e divido por 2. Então não tem como você errar, memorizar a área de um triângulo. Agora tem outras fórmulas, né? Tá? Mas a gente não vai falar aqui das outras fórmulas, não. Depois nós vamos ensinar aí como for eu fazer um vídeo falar sobre essas outras maneiras de se calcular a área de um triângulo, tá bom? Essa é a tradicional, é a que você não pode esquecer. Beleza. Agora vamos para a área do retângulo. Retângulo também é um polígono, né, de 4 lados, é um quadrilátero. Triângulo não é quadrilátero, né? É um tri, né? Tem 3 lados. E ele pode ser, né, caracterizado quanto aos lados e quanto aos ângulos. Eu nem falei ainda, mas depois eu vou especificar uma aula só sobre triângulo. Vou fazer um vídeo só sobre triângulo, tá bom? Então, a área do retângulo. Então, o retângulo é o seguinte, ele tem um comprimento, ele tem uma largura e um comprimento. Ou uma base e uma altura. Tá? Então, você ele é muito semelhante, né, o cálculo do quadrado. Só que a diferença é que os lados de um retângulo é diferente. Porque se for igual, é um quadrado. Então, se você tem uma base de 10 e uma altura de 5, um comprimento e uma altura,
ou uma largura, você vai calcular a área simplesmente assim. Área de A é igual base vezes altura, ou largura vezes comprimento. Então, como eu lhe falei, eu tenho aqui 10 da base e a altura 5. Qual é a área? É multiplicar um pelo outro. 10 vezes 5, 50 centímetros quadrados, se a unidade estiver em centímetros. Se for um terreno, né, se você for calcular a área de um terreno, e ele for em formato retangular, então é em metros quadrados, né? Tá? Entendeu? Então a unidade vai depender de onde você está calculando essa área. Então nós já aprendemos o quadrado, a área, triângulo e o retângulo. Agora vamos aprender do círculo. Círculo. Ele não é um polígono porque ele não tem lados, né? Ele tem só o contorno circular, né? Mas o cálculo da área do círculo é muito fácil. Mas tem muita gente boa que esquece. Então vamos lá. Círculo ao círculo. No centro do círculo, tá? Eu vou partir do centro do círculo, eu vou partir um segmento de reto que vai até a extremidade. Eu vou chamar de raio. Em qualquer local que você partir do centro para a extremidade da circunferência, é o raio. Né? Se você pegar o centro do círculo e fizer do raio um lado e o outro, você tem o diâmetro da circunferência. Tá, o diâmetro. No meio, onde está o centro, você puxa dois raios iguais, que vão ser iguais, é lógico, né? É chamado de diâmetro. Então, para você calcular a área de um círculo, a fórmula é essa. Área, né, que é o A, é igual π vezes o raio ao quadrado. Então, você pega o π, multiplica pelo raio que está ao quadrado. Primeiro você calcula o quadrado, o raio ao quadrado e multiplica pelo valor do π. Aí você vai perguntar, professor, aí o que é esse π? Π, gente, é uma letra grega que é usada na trigonometria. Uma das funções dela agora é para servir de referência de cálculo da área de um círculo. Tá? Depois eu vou mostrar como é que surgiu o π e tudo mais. Mas o π ele é um valor irracional. Por quê? Porque ele tem um valor inteiro, que é 3, e parte para uma parte decimal, infinita. A parte quebrada dele, ele vai para o infinito. Então ele começa com 3,14, 15, e aí ele vai para o infinito. Não tem fim. Mas o valor que a gente usa ele para o cálculo de uma área de um círculo é 3,14. Isso aí já está convencionado para nós da matemática, né? Então, vamos supor, aí nos problemas você só precisa saber o raio para se calcular a área, né? Então ele vai dizer assim, em um círculo que tem um raio de 2 centímetros, qual é a área desse círculo? Aí você vai colocar A é igual, que é a área, π, 3,14, que multiplica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado você resolve primeiro, que é a potência você resolve primeiro. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, né? 14. Aí você tem a área do círculo. Centímetros quadrados, se a unidade for... desculpa aí, deu uma balançada aqui na minha câmera, meu pé, ó, mas isso não vai comprometer o vídeo não, né? Eu não vou nem editar não, isso acontece, né? Aqui, gente, tudo é natural. Aqui nesse canal não tem vinheta, não tem enrolação, né? O meu fundo é meu jardim, não tem essas coisas, é coisa natural, gente. O que você aprende muito mais é o canto dos pássaros ali, né? Aqui tem bastante periquito, rolinha, bem-te-via, que é uma maravilha. Eu abro a janela assim de manhã e agradeço a Deus por viver em um paraíso. Uma cidade super calma onde eu moro aqui. Então, meus vídeos são naturais, gente. Não é falta de recursos para ter um estúdio, não, cara. Eu poderia ir para um estúdio no meu escritório, que eu tenho lá, em vários outros locais, mas eu gosto da natureza. Você não vai se incomodar por isso, né? Esse negócio de vinheta, esse negócio de muita boniteza, isso é só para perder o tempo, porque às vezes quando eu abro um vídeo e tem muita fala, tem muita vinheta, tem muita propaganda, eu nem quero ouvir, sabe? Eu quero um negócio rápido. Beleza, então vamos aí para a área de uma outra figura. Trapézio. Trapézio. O que é um trapézio? É uma figura plana também, que tem duas bases diferentes. Ó. Ele tem uma base maior, tem uma base menor e tem uma altura. E tem um lado inclinado. Isso é um dos formatos. Tem outro tipo de
trapézio, que ele tem, sempre vai ter uma base maior e uma menor. Só que ele tem dois lados inclinados, iguais. É um trapézio isósceles, que tem dois lados iguais, mas tem duas bases diferentes. Isósceles porque ele tem dois lados iguais, os dois lados inclinados. E aí, a fórmula é essa. A de área é igual. Aí você tem um parentezinho que tem assim, B maior vezes B menor, fecha o parente, vezes a altura dividido por 2. Esse B maior, gente, é a base maior de baixo. Vezes o B menor é a base de cima, considerada como base. Aí vezes a altura dividido por 2. Se esse trapézio for isósceles, você tem que projetar do vértice lá de cima com a base a altura. Porque essa parte inclinada não é a altura. A altura em qualquer figura plana, gente, ele tem que fazer 90 graus com a base, ó. Essa é a altura. 90 graus aqui, certo? Agora, em um trapézio que ele é tradicional, que ele tem a altura já assim, ó, formando 90 graus aqui, na base maior, e vem assim, a parte inclinada, para fechar aqui com a base menor, ele tem esse formato aqui, né? Estou desenhando aqui, ó. Né? Então você já tem a altura. Você só precisa da base, o valor da base maior, que vai multiplicar com o valor da base menor, vezes a altura e dividir por 2. Então, alguns alunos esquecem facilmente essa fórmula, porque é um pouco mais trabalhada, né? Então, não esqueça, ó, área, A de área é igual, de trapézio. Entre parênteses, você primeiro multiplica a base maior, que é B, vezes a base menor, que é Bzinho, fecha parênteses, vezes a altura, e depois divide por 2. Essa é a fórmula do trapézio. Beleza? Entenderam aí? Eu não vou colocar exemplo não, porque você mesmo pode criar esses exemplos aí, tá bom? Eu já coloquei alguns aí, como eu não tenho uma lousa aqui para você, mas é importante. Então vamos partir para outra figura plana, o losango. Sabe como é que é essa figura? Veja na bandeira do Brasil tem um losango, né? Dentro não tem um círculo, aí o que faz é o losango, né? Então a área daquele losango é o seguinte, lá, observação, ele é assim, né? Então ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Então a área é igual, A é igual diagonal maior, que eu chamo de Dzão, vezes diagonal menor, que é o Dzinho, dividido por 2. Pronto, só isso. Tá? É a área do losango. A área é igual diagonal D vezes Dzão vezes Dzinho, dividido por 2. Centímetros quadrados, se a unidade for em centímetros. Beleza? Agora vamos aí para a última de hoje, que é o paralelogramo. Paralelogramo. Ele é uma figura assim, ó. Aqui, e ela tem dois lados assim, ó, paralelos, inclinados. Aí é outra base. Só que a altura dele você tem que projetar, né? Do vértice lá do lado que está inclinado para a base, né? Então, a área dele é semelhante à área do retângulo. Então você vai botar a base vezes a altura. Pronto, não tem que dividir por nada. Isso é a área do paralelogramo. Beleza? Então tá aí essas principais figuras planas, né? Eu aqui falando relaxadamente das áreas, sem escrever nada. Porque você só ouvindo, você vai assimilar. E você pode no caderno aí criar, né, essas fórmulas, escrever essas fórmulas, né? E daí criar situações, né, de cálculo para você fixar a matéria. Ok, gente? Então meu vídeo é esse aí, cara. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, tá? Porque de repente na sua sala de aula a professora vai fazer alguns exercícios que contêm áreas de alguma dessas figuras. E ela pode lhe indicar, ó, você pode olhar na internet, você pode pesquisar e você já sabe que vai no meu vídeo, né? Que tem esses conteúdos e muitos conteúdos, tá? Então dê um likezinho aí, compartilhe, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, é importante para que esse vídeo, né? Ele ganhe mais força, esse canal. Quanto mais ele ganha força, mais a gente consegue fazer vídeos. Beleza? Então fique com Deus, meus alunos, e até o próximo vídeo sobre a matemática. Beleza? Se gostou, compartilha. Se você não gostou também, compartilha. Dê um like, se inscreva. Falou, meus queridos.